Tudo bem, meu renomado rei, meus reis. Aqui estamos aqui com o nosso jornal de física para explicar um negócio sobre o calor. O calor, assim, e é o tema do meu amigo aqui, que ele vai explicar bem explicadinho. O nome dele é Gustavo, renomado, pós-graduado, fez faculdade e é muito inteligente e muito competente. E agora ele vai explicar o calor para vocês. Com certeza, professor Guilherme. Então, vamos começar. O nosso tema de hoje é sobre o calor. Vamos definir. Há uma diferença entre calor e temperatura. Para a gente poder entender o que vai ser falado hoje no jornal, eu vou fazer uma diferença entre calor e temperatura. O que vem a ser o calor? O calor é a energia que se propaga entre dois ou mais corpos. Vamos dar um exemplo. Aqui é um copo de água que está quente, fervendo. Ao encostar, deixar perto minha mão, a energia, o calor, o grau de temperatura que está na água vai se propagar por ondas até a minha mão. E esse processo é denominado a propagação da energia do calor até a minha mão. O que a gente pode ver como outro exemplo, Guilherme? Como, por exemplo, nosso amigo Gabriel, que poderia estar gravando com a gente, mas não, está dormindo. Esse inútil que não está com a gente. E, por exemplo, é assim, o seguinte, a parede está fria e ele está quente, mas não, a parede está ficando morna. Por quê? Porque o calor do corpo dele está subtraindo com o da parede, ou seja, consegue um equilíbrio muito maior, assim, com os dois juntos. E aí, se vocês tocarem na parede, percebe que ela está morna. Acorde, vagabundo. Acorde, vagabundo. Só para você olhar a música aqui na frente com nós, você vem aqui, a luz. Ande. Vem cá, senão alimenta a peixeira. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Agora iremos explicar as três formas de calor. De calor, e depois eu explicarei a diferença de calor e temperatura. O senhor venha cá. Sente. Não se atreva a levantar. Sente. Iremos recomeçar já que nosso aluno Gabriel não quis explicar. Bom, as três formas de calor, primeiramente, são o calor por radiação. O que é calor por radiação? A própria luz do sol, por exemplo, que tem raios ultravioletas, eles que são a maior causa de câncer de pele no mundo. Por exemplo, na África. Na África, as pessoas que vivem andando assim debaixo do sol, muitos morrem não só por fome, não por cansaço, mas sim por câncer de pele mesmo, por câncer, entendeu? O que a gente pode interpretar sobre calor por radiação? O que é radiação? É os raios que o Sol emite através dos raios ultravioletas. Então, há na Terra uma camada de ozônio, que ela protege a Terra contra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. O que está acontecendo atualmente? O homem está poluindo muito e a poluição faz com que as partículas se desgastem. Então, quando a partícula se desgasta, os raios ultravioletas têm mais facilidade para penetrar na Terra. E quando isso acontece muitas coisas. O calor por radiação, tanto o câncer de pele. Pode acontecer esses dois fatores. Vamos lá, Guilherme. Muito bem, meu rei, muito bem explicadinho, como ele disse propriamente. Agora temos o calor por condução. O que seria o calor por condução? O calor por condução foi como o nosso amigo Gabriel fez agora há pouco. Tocar na parede que estava gelada para ela ficar morna. Não propositalmente, mas sim acidentalmente. Como, por exemplo, também eu tocar no braço dele que está quente e minha mão está gelada. O braço dele transmite calor para mim, ou seja, minhas moléculas estão se ajudando. Muito bem. Ou seja, o que a gente pode entender por calor de combustão? É quando dois corpos estão em contato, um está com maior temperatura e outro está com menor temperatura. Ao se encontrarem, o que está com mais temperatura vai ser de temperatura, o que está com menos temperatura. E esse processo vai ser chamado equilíbrio térmico. Convecção. Bom, a terceira forma de calor é o calor por convecção. É o calor basicamente por líquidos e gasosos, os que se misturam o líquido com o líquido quente, com o líquido frio, começam a se esquentar. O processo de, por exemplo, esquentar uma água. Quando você vê ela fervendo, ela vive se mexendo, não é? São as moléculas se agitando. E os gases? O que seriam os gases?
Os gases seriam a mistura deles, assim, um passando por outro e começam a se mexer. As moléculas de gases começam a se agitar, a querer dançar, bailar, entendeu? Que é o famoso estado de ebulição. Isso, muito bem. Quando você está esquentando a água pro miojo, aí a água já está começando a borbulhar, é sinal que já está em estado de ebulição a água, que já pode ocorrer o vapor, que saiu os vapor da água. Então é o estado de ebulição da água. Que por sinal ocorre as duas formas, o líquido e o gasoso ao mesmo tempo. Exatamente. E é isso, e agora iremos explicar a diferença de calor e temperatura. Temperatura. Como a gente viu, o calor é a energia que se propaga entre dois ou mais corpos. Temperatura é o grau de agitação das moléculas presentes em um corpo. Isso é temperatura. Então o que a gente pode fazer assim, ó. Na física, o calor, ele é simbolizado pela letra Q. A gente pode ver um exemplo, como no calor de convecção. Quando ocorre a mistura de dois líquidos de diferentes temperaturas, há um equilíbrio térmico, porque os dois vão se ceder temperatura até que eles igualem o seu nível de temperatura e que haja um equilíbrio térmico. Então, calor é a quantidade, o grau de agitação das moléculas presentes em um corpo. E ele pode ser medido em graus, Celsius ou Fahrenheit, vários graus. E é isso. Pois bem, meu rei, essa foi mais uma aula, apesar de termos só uma aula de física com o nosso professor Guilherme e o lindíssimo, gostosíssimo professor Guilherme. Não, mais uma aula, Axé Bahia e até a próxima. Eu chamei você de Guilherme no vídeo. Chamei de Guilherme sem querer. Que mano é gravar, mano. E é isso. Na verdade, meu rei, você inverteu. O calor é como eu iria explicar? É. Sei lá. Não inventi não, mano. Tá bom. O calor, meu rei, é basicamente a agitação da molécula. E temperatura é o grau de agitação. Isso. Não, É o o calor é a grau. energia que se propaga, Guilherme. É você que inverteu. Calor é a energia que se propaga entre dois ou mais corpos. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Muito bem. Deleta essa parte dele, tá? Porque ele disse que ele falou errado. Mas, Delete. mas o do porra, no sinal você deixa.